Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje eu quero fazer a leitura com vocês de Lucas 9, do versículo 10 até o versículo 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Bersaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-nos vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então ele disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 em 50. Eles atenderam, acomodando-os a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Essa palavra, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Essa história relata que o Senhor estava ali fazendo o seu sermão, né? E tinha foram juntando pessoas, e as pessoas vinham de todas as partes. E aí os discípulos começaram a se desesperar. Senhor, despede essa multidão, né? Porque eles têm fome. Só que nisso, André já tinha visto um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O menino tinha vindo oferecer aquilo para ele. Mas ele falou assim: não, fica com isso para você. Aí quando foi que o Senhor foi fazer a multiplicação, aí o pessoal falou: não, a gente vai ter que ir comprar, mas a gente precisa de muito dinheiro para comprar tanta comida para tanta gente. Aí ele faz a pergunta: mas o que a gente tem? E nisso André fala: olha, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele fala: traga para mim. Alguns discípulos falaram assim: ó, não, nós precisamos ir comprar. Mas André falou: não, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E quem não faz isso? A gente acha sempre que para Deus operar o milagre, a gente tem que buscar alguma coisa. Mas hoje o Senhor está falando com a gente: o que você precisa para eu fazer um milagre na sua vida, você já tem. Olha aí, você já tem. Então a gente tem essa mania de procurar fora o que a gente já tem dentro. E é engraçado isso, né? A gente sempre acha que a gente ainda não foi abençoado porque nos falta alguma coisa. E é justamente o contrário. Você já tem o que você precisa para ser abençoado. Quando Eliseu, ele encontra aquela viúva, que os filhos dela vão ser dados como escravos para pagar uma dívida, ele fala: o que você tem? Ela fala: eu tenho um pouco de azeite. Ele fala: então vai lá, busque vasilhas, quantas você conseguir. Entra na tua casa, fecha a porta e o azeite vai transbordar. Ele perguntou o que ela não tinha? Não. Ele perguntou: o que você tem? Aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem? Às vezes a gente fica procurando coisas no que nos falta, né? No que nos falta. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho habilidades manuais, eu sou boa em fazer
bijuterias, acessórios de moda. O que você tem? Pede para Deus multiplicar. A gente está vivendo uma geração onde a gente acha que o milagre, a gente está correndo atrás do gênio da lâmpada. E é muito engraçado isso. Eu acho isso muito engraçado, assim, sabe? Triste, mas até engraçado. A gente fica vendo esses programas aí, essas coisas que vão aparecendo pra gente. Ah, você vai fazer esse curso, eu vou te ensinar. E você vai mandar mensagem no WhatsApp, mas os clientes vão brotar, igual assim, ó, vai brotar. Se você fizer esse curso, olha, você pode ter certeza que você vai... Nossa, olha, eu vou te ensinar, você vai emagrecer 20 quilos comendo tudo que você tem vontade. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fez isso? E a gente parece que a gente vive uma eterna busca, né? É uma busca. Ah, não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Ai, eu preciso fazer isso, porque só quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. E a gente fica buscando, é uma eterna angústia, né? Uma eterna busca por valorização, por reconhecimento. Mas o que você precisa já está aí dentro. Já está aí dentro. Olha, quando a gente começa a olhar, a gente começa a procurar, a gente acha características nossas que são muito engraçadas. Ó, eu vou falar de mim agora até, né? Eu adoro falar. Eu adoro contar histórias. Eu adoro fazer isso. Gosto muito mesmo. Sabe, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto de contar, falar dos milagres, falar dos momentos de que às vezes eu passei dificuldades. Eu gosto de compartilhar as vitórias. Quando às vezes eu tô com algum problema, eu tenho as minhas amigas intercessoras. Olha, gente, eu preciso conversar com você. Tô passando por um problema assim, assim. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu começo a conversar com meu pai. Pai, tá acontecendo isso, pai, isso tá me deixando triste. Eu tô angustiada, pai, eu não tô sabendo como fazer. Pai, me ajuda. E o Senhor vai mostrando que dentro de mim já tem a resposta para aquilo. E é muito gostoso isso. Quando a gente aprende a conhecer as nossas qualidades. Porque todas nós, gente, todas, indistintamente, todo ser humano, ele tem muitas qualidades positivas. E todo ser humano, infelizmente, ele tem coisas que ele precisa melhorar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos, assim, rever, reavaliar, reorganizar. Mas, de modo geral, nós somos pessoas de muitas qualidades positivas. Somos. E às vezes a gente não está olhando para isso. E nessa multiplicação dos pães, uma coisa também me chama muito a atenção. Quando o Senhor vai fazer o milagre, o que ele pede? Organização. Organização. Então ele fala, se a gente pegar o cesto e a gente sair servindo aleatoriamente, tem gente que vai comer muito e tem gente que não vai comer nada. Os mais fortes vão passar na frente e vão pegar mais, mas os pequenos, os fracos vão ser pisados e não vão comer. Então não, vamos organizar o espaço. E aí a gente fala assim, eu tenho que fazer curso disso, curso daquilo. Nossa, mas ela tá vendendo uma mentoria. Eu tenho que fazer essa mentoria. É legal fazer, gente. Não vou dizer para você que não é legal. Mas primeiro coloca ordem na casa, tá? Vou te falar isso. É duro, mas eu preciso falar essa verdade para você. Você precisa colocar ordem na casa, tá? Você tem o costume, assim, o jeito de marcar tudo que você gasta? E às vezes a gente se preocupa com as contas grandes, mas o que nos roubam são as contas pequenas, sabia? É 20 aqui, 50 ali, 10 ali, 100 ali. Quando você soma, aquilo dá um valor grande. Então,
A gente tem que ter essa organização. Organiza a sua vida financeira, coloca no papel quanto você ganha, quanto você tem gastado. A gente que é comerciante, é muito engraçado. A gente sempre acha que só vai vender quando a gente comprar novidade. Mas sabe que isso não é verdade? Não é verdade. É só você pegar o que você tem e você dar uma cara diferente. Muda de lugar, faz uma proposta diferente. Você tá vendendo como conjunto. Não vendeu como conjunto, separa, vende peças avulsas, muda a combinação, coloca um colar, coloca um casaco diferente, mas usa o que você já tem. Pega o que você tem. Peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a estruturar a minha vida financeira, me ajuda a estruturar a minha casa. Outra coisa, gente, parece engraçado isso, tá? Não tô falando da vida de ninguém, não tô aqui dando uma de alcoviteira nem fofoqueira. É igual você chegar em casa para dormir na cama que você nem arrumou do dia anterior. Dá uma sensação estranha, parece que você não fez nada. Não é engraçado isso? Agora, quando você levanta de manhã, você arruma sua cama, você coloca lá os travesseiros, deixa tudo arrumadinho. Quando é à noite, você entra no quarto, você vê aquela cama arrumada, aí você fala, ai, que gostoso. Aí você vai, dobra a coxa, arruma, você deita, fala, poxa, olha que gostoso. Cheguei em casa, peguei minha cama arrumada. A gente vai abrir o guarda-roupa, você abre a porta, a roupa cai toda em cima de você, aquela bagunça. Aí quando você precisa, você não sabe nem o que você tem, porque tá tudo amontoado. Os acumuladores. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, organizar. Organiza o espaço, organiza as emoções, organiza os sentimentos, organiza, coloca ordem na casa, coloca uma ordem na casa. Faz igual a mulher da dracma perdida, acende a luz, varre a casa, coloca as coisas no lugar. E nos relacionamentos não é diferente. Às vezes a gente tem que fazer uma faxina nos relacionamentos, sabia? Tem relacionamentos que não são bons pra gente. Não são bons, gente. Infelizmente, é triste isso. Mas tem relacionamentos que não são bons. Eu lembro que uma vez eu contratei uma moça para trabalhar na minha loja e eu achava engraçado porque tava um calor de 30 graus e ela tava de manga comprida. Sempre de manga comprida. E eu falava, nossa amor, você não sente calor? Não, eu só uso manga comprida. Quando foi um dia, ela foi ao banheiro e ela demorou bastante. E a gente ficou preocupada. Falou, nossa, fulana tá demorando no banheiro. Quando ela saiu do banheiro, que a gente olhou na camisa dela, a camisa dela tava toda marcada de sangue. Falei, amor, o que que aconteceu? Ai, às vezes me dá uma coisa, uma ansiedade, uma crise, eu me corto. Falei, amor, não faça isso com você, sabe? Não pode. Aí ela pegou, eu falei, vem cá, vamos conversar. A gente foi, conversou. A hora que ela mostrou os braços dela, gente, o braço dela todo cortado. Eu falei, meu Deus do céu, não permita, não faça isso com você, não se mutile, não se maltrate. Ela falou, nossa, a minha angústia é tão grande que parece que quando eu faço isso comigo, eu tô me punindo, sabe? Eu falei, meu Deus, como pode, né, uma coisa dessa? E aí, foram passando os dias, e confesso pra vocês, quando ela entrava no banheiro, a gente ficava preocupada já, porque a gente achava que ela fosse fazer aquilo. E aí aquilo começou a dar uma apreensão em todo mundo, sabe? A gente falava assim, ai meu Deus, ai, será que ela tá, né? Você ficou assim. Aí chegou um dia que eu falei, Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Não consigo ajudar ela agora. Aqui no comércio, a gente ficava preocupada. Aí ela falou, ai, eu vou parar de trabalhar, porque, ai, eu preciso de ajuda. Eu falei, realmente você precisa de muita ajuda. A gente orava com ela, a gente falava, sabe? Falava da ajuda dela. Ela tinha uma ferida, ela de um relacionamento. E ela acabou saindo da loja. E um tempo depois a gente soube que essa menina tinha morrido. E aí eu falava, Senhor, pessoa, Deus, essa menina morre dentro do meu comércio, Senhor. Porque às vezes você não sabe como que a pessoa tá, o que que ela tá fazendo. Então, os relacionamentos, eles precisam ser organizados. Tem pessoas, gente, que a gente tem que fazer uma faxina na nossa vida. Tem pessoa
Tem gente que a gente está insistindo em ficar com aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa não é mais o momento dela na nossa vida, sabe? Chegou o momento dela ir. E às vezes, o ir não quer dizer que é para sempre, mas às vezes ela vai se afastar um pouco para ela voltar diferente, voltar melhor. Mas a gente às vezes fica igual uma... Sabe aquele cabo de aço que a molecada gosta de fazer? Que uma turma segura a corda de um lado e outra turma segura a corda do outro lado? E eles vão ali puxando, um puxa para lá, o outro puxa para cá? Às vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida. O Senhor está puxando de um lado e está falando assim, ó, eu estou puxando essa pessoa porque eu não quero mais ela do seu lado. Ela não te faz bem. Eu estou puxando para tirar da sua vida. Mas você está fazendo um cabo de aço com o Senhor. E você está segurando, e está ferindo você. Mas você está segurando. Não, eu quero que essa pessoa fique, eu quero que isso fique. Às vezes, é uma pessoa, às vezes é um emprego, às vezes é um empreendimento. Alguma coisa que o Senhor já está dizendo para você, filha. O tempo disso na sua vida acabou. E Ele está puxando, e você está segurando. Ele puxa de um lado e você segura do outro. Só que quanto mais você segura, mais você está se ferindo com isso. Você entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente tá deixando do nosso lado. As pessoas que a gente está colocando na nossa convivência, entendeu? Então, o Senhor quer te abençoar com o que você já tem. Mas toma cuidado. Eu estava até comentando com uma amiga hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz. Porque tem aliança que não é de Deus. E a gente tem que estar muito atento a isso. E vocês entenderam? E é Deus falando aqui com a gente, ó. Quando Ele foi multiplicar os pães, era uma bênção que estava chegando. Mas se não tivesse organização, o que era uma bênção podia virar uma maldição. Quando Ele fala para a mulher, vai lá, busca as vasilhas, fala com seus amigos, com seus vizinhos, pega as vasilhas, mas entra na tua casa, fecha a tua porta, que o Deus vai fazer um milagre. Então, organiza a casa, vê aquilo que o Senhor está falando para você tirar, sabe? Não deixa a sua casa bagunçada, sabe? É tão estranho quando, às vezes, a gente chega num lugar e a gente vê tanta bagunça, tanta desorganização, tanta sujeira. Gente, o Senhor, Ele quer uma casa adornada, sabe? Ele quer um lugar de paz. A nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso lugar de descanso. Nossa casa tem que ser gostosa, nossa casa tem que ser limpa. Uma vez eu fui numa casa de uma senhora, ela tão pobrezinha, mas tão pobrezinha. A casa dela, ela não era nem cimentada, era de barro assim, mas era uma coisa tão limpa. E ela colocava aqueles tapetes em cima do fogão, aqueles negocinhos que ela fazia de crochê. Sabe, uma casa assim muito simples, mas de uma limpeza extrema. Sabe um lugar que você entrava assim, você via a simplicidade daquela casa, mas era uma limpeza num lugar tão agradável de se estar que dava prazer. E eu também já fui em casas ricas, de pessoas que tinham muitas condições, mas de uma sujeira. Então, organiza a tua casa, organiza seu armário hoje. Seu armário tá bagunçado, suas coisas estão bagunçadas, coloca as coisas no lugar. Você vai ver que gostoso você entrar no seu quarto todo limpo, você entrar na sua casa toda limpa, sabe? Às vezes o mato tá crescendo e a gente não percebe, a gente vai deixando, sabe? A gente vai se acostumando com aquilo. Eu sempre brinco muito com as pessoas, falo assim, o ser humano, ele tem uma característica muito positiva, ele se adapta à situação boa, mas ele também se adapta a situações ruins, ele aceita. Parece que ele fala assim, é o menos que eu mereço, eu vou viver com menos. Não é o menos que você merece o mais, você merece o tudo. Gente, eu sou uma princesa do Senhor, eu sou filha de um rei.
Então, a filha do rei, a filha, a princesa, ela vive nos palácios. A minha casa tem que ser um palácio, minha casa tem que ser organizada, eu tenho que ser organizada. Nossos filhos são nosso tesouro. Então a gente tem que passar para os nossos filhos princípios, sabe? Coisas boas e mostrar para eles, sabe? Ensinar pelo exemplo, né? A gente tem que ensinar pelo exemplo e buscar sempre, dentro da gente, o que a gente precisa. A gente tem que parar de sair desesperada. Ah, vou sair desesperada. Ai, vou sair nessa busca, vou buscar. Para, não corre não. Olha para dentro. Olha aí o que você já tem. Glorifica a Deus pelo que você já tem. Agradece que Ele multiplica. Nossa, como o Senhor... Ó, é igual, por exemplo, ó. Às vezes a gente tem nossos filhos, né? E você vai dar uma coisa, às vezes, para um filho, e ele olha e fala assim, nossa, mãe, obrigada, eu adorei, não sei o quê. Nossa, mãe, que bonito, muito obrigada. E às vezes você já não teve filho, que você deu alguma coisa para ele e fala assim, nossa, só isso? Só isso você tá me dando? Só isso? Nossa! Mas ele perguntou para você se naquele momento não era o que você podia dar? Não era o que você podia dar? Esses dias a gente fez até um exercício sobre isso lá no projeto, sabe? A gente deu uma aula para eles de educação financeira. Aí a gente ensinou assim, ó. Seu pai ganha quanto? Ah, meu pai ganha R$1.500. Ah, meu pai paga R$600 de aluguel. Ah, meu pai gasta R$600 de alimentação, 1.200. Ah, tá, meu pai paga o transporte, tá. Mas, tia, eu pedi para ele comprar para mim um tênis de R$300 e ele não comprou, tia. Você acha isso certo? Eu falei, acho, ele não pode. Com o que ele ganha, ele não consegue comprar um tênis para você de R$300. Você é filho único? Não, tia, tem mais 4 na minha casa. Você entendeu? Então, às vezes, a gente tá cobrando do outro aquilo que a gente não tá percebendo que o outro tem para oferecer pra gente. E a gente fica nessa eterna cobrança. Sabe, a gente fica sempre cobrando. Então, coloca ordem aí nos sentimentos, coloca ordem na casa. Coloca, o Senhor quer operar um milagre, mas é com o que você já tem, não é com o que você não tem, não. Ele vai operar um milagre com o que você já tem. Esses dias, me aconteceu uma coisa e foi muito forte aquilo. Eu estava fazendo uma reorganização na minha empresa e meu estoque estava alto e eu precisava diminuir o meu estoque. E chegando, aí eu falei, ó, para as minhas funcionárias, olha, esse mês eu não vou fazer grandes compras. Aí eu fui nas fábricas que eu comprava e falei se eles podiam trocar umas peças para mim, que naquele mês eu não poderia fazer grandes compras e consegui trocar em algumas fábricas algumas peças. Só que quando faltava 4 dias para terminar o mês, 3 dias para terminar o mês, esfriou. E eu não tinha mais roupa de frio no meu comércio. Tinha vendido o que eu tinha, eu não tinha mais. Aí uma funcionária minha chegou para mim e falou assim, poxa, e agora? Como que nós vamos fazer? Esfriou, a gente não tem roupa de frio e tem mais clientes que estão esperando. E o que a gente vai fazer? Aí eu peguei, juntei minhas funcionárias, juntei todo mundo lá e falei, nós vamos orar. E nós vamos pedir para que o Senhor mande as pessoas certas para comprar o que a gente tem. E aí eu lembro que tava frio, mas o frio assim de uns 19, 20 graus, e eu não tinha mais as roupas de frio. O que eu tinha acabado de vender, e era um mês que eu não ia investir por causa de uma organização financeira que eu estava fazendo. E aí nós começamos a orar. Eu falei, Senhor, coloca brilho na minha vitrine, Senhor. Prepara pessoas, Deus, que vão viajar para o Nordeste, porque lá é calor, Senhor. Prepara, Deus, pessoas que vão viajar para países onde é quente, Senhor. Essas pessoas que eu quero que você traga na loja, porque é isso que eu tenho para vender. Aí eu fui, fiz um vídeo, sentei num banco e coloquei um monte de pinguim assim do meu lado, umas figurinhas, e eu falando, gente, eu quero vender vestido de alcinha, bermuda e short. E regatinha. Então, quem tá precisando aí que vai fazer uma viagem, corre pra cá que a gente tem muita coisa legal. E aí as minhas funcionárias deram risada. Olha, você é doida, né? Eu falei, vamos provocar um milagre. O que a gente tem? O senhor não foi isso que o senhor falou? O que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom, é com isso que eu vou trabalhar. E aí nós oramos, Senhor, traga as pessoas certas para esse comércio, que as pessoas quando passarem na nossa vitrine, que elas sejam hipnotizadas, que elas orem e elas se apaixonem.
E fizemos as vitrines com roupas de verão, que era o que a gente tinha, que era a grande maioria que a gente tinha, o que a gente queria vender. E fomos declarando aquilo. Gente, quando foi quase para finalizando o dia, aí entrou uma moça com a mãe na loja. Aí a moça falou a seguinte frase: eu passei por essa vitrine e esse vestido me hipnotizou. Eu dei a volta com o carro e parei. Aí as funcionárias olharam para mim, eu olhei para elas, né? Aí ela falou assim: então, eu vou fazer uma viagem e o lugar que eu vou é muito quente e eu tô precisando comprar vestido de alça, short, regatinha. E eu vi que vocês têm umas peças bem bonitas aí para o lugar que eu vou. Gente, aí aquela vendedora que estava me falando que ela precisava daquelas roupas para bater a meta, com aquela venda que ela fez para aquela moça, que foi uma venda bem grande, ela bateu a meta dela. Aí elas falaram assim: Leia, o que eu vou dizer para você? Falei: então, o que a gente tem é com isso que o Senhor vai abençoar. Então, ó, para de procurar lá fora o que você já tem aí dentro. Apresenta isso pro Senhor. Senhor, é isso que eu tenho. O que você tem hoje? Apresenta para Ele e pede para Ele multiplicar, assim como Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foi alimentada, e o milagre aconteceu, porque o nosso Pai é assim, Ele é extraordinário, Ele adora operar o milagre. E você, tá esperando o quê? Convida Ele para fazer parte da sua história. Ele adora! Que Deus te abençoe e fique bem.